Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve tempo te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbunclos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Oremos, irmãos, pela pregação. Amado Deus, louvamos ao Senhor por termos o júbilo de cantarmos ao Senhor como um povo que foi restaurado. Obrigado pelo perdão que há em Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe, que essa palavra seja eficaz, que ela atinja seu objetivo. Que o Senhor a leve ao coração apesar de mim. Que o Senhor produza na vida dos irmãos grande fonte de edificação e consolo e esperança para poderem comunicar o Evangelho da salvação. Em nome de Jesus, amém. Nas grandes histórias, meus irmãos, sempre há uma virada dramática. Um pastor chamado Emílio Garófalo, falando sobre o Senhor dos Anéis, que é uma obra de ficção do século XIX, ele fala a respeito de um diálogo no momento em que dois dos personagens principais estão passando por um sufoco na luta contra o mal. O amigo do personagem principal, chamado Sam, ele fala algo para o personagem principal que se chamava Frodo. Ele diz assim: é como nas grandes histórias, senhor Frodo,
aquelas que verdadeiramente importam, cheias de escuridão e perigos. E algumas vezes você não queria saber o final, pois como o final poderia ser feliz? Como é que o mundo poderia voltar a ser o que era antes das coisas horrorosas acontecerem? Mas no final das contas, esta sombra é passageira. Mesmo a escuridão há de passar. A sombra é passageira e mesmo a escuridão há de passar. Fiquei pensando nessa questão de virada, porque quando você tem um time que você torce e ele está levando 1, 2, 3-0, você pensa, não tem mais jeito. Me lembro de uma final da Champions League, acho que é de 2005, que o Liverpool estava levando no primeiro tempo de 3-0. E no segundo tempo o Liverpool consegue empatar com o Milan, empatou 3-3 e levou a partida para os pênaltis e conseguiu se sagrar vitorioso, né? Não conseguiu vencer o Mundial de São Paulo, mas chegou, né, ao Mundial porque teve uma virada épica, uma virada monstruosa. A história do povo de Deus, ela é cheia desses percalços, desses momentos que parece que o povo de Deus ele vai terminar, que ele vai acabar. Na época de Isaías, o povo de Israel, o povo de Judá, alastrou suas fronteiras, geograficamente, teve prosperidade financeira, mas o povo passou a ter uma vida de adoração superficial. Um dos versículos que mais detalham esse problema do coração dos israelitas é Isaías 29:11, no qual ele fala a respeito de que este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E por causa disso, por causa dessa infidelidade, Deus mostrou nesses capítulos aqui que antecedem e prosseguem a Isaías 54, que Israel é o servo de Deus que não foi fiel, é o servo de Deus que atuou de forma equivocada, que ao invés de glorificar a Deus pela sua vida e pelo seu testemunho, Judá e Israel foram uma vergonha, e muitos no mundo fizeram muito menos pecado do que esse povo. Então o povo estava caindo cada vez mais em desgraça moral e espiritual. Mas em Isaías 53, Deus fala de um servo que vai fazer algo que o servo de Israel não consegue fazer. Um servo que vai se sacrificar, que vai dar a sua vida, que vai oferecer a si mesmo para trazer esperança e nova vida ao povo de Deus. E através desse servo que venceu a morte e que viu o fruto do seu penoso trabalho, então aqui em Isaías 54 nós vemos os resultados desse trabalho glorioso da obra do Senhor. Por incrível que pareça, esse texto foi escrito 700 anos antes da vinda do Salvador, e ele fala com detalhes, Isaías 53 fala com detalhes da vitória de Cristo, que nos dá a salvação. E aqui em Isaías 54, ele vai falar a respeito dos resultados da salvação. São promessas missionárias, sobre as quais nós fundamentamos a nossa vida, para nós podermos levar o Evangelho. Em Isaías 55 ele vai falar do grande convite da ceia do Senhor, para que as pessoas venham e comam e bebam de graça, do mercado da graça, do mercado da salvação. Então nós vamos ver aqui as promessas missionárias, que vão te dar coragem e base, para você seguir firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas, sempre hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades, vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Então, a primeira promessa que ele nos fala está aqui no versículo 1. Ele fala de uma mulher que é estéril, e que ela foi tirada ou arrojada do seu marido, mas que ela vai dar mais filhos do que a mulher casada. No versículo 6 ele fala que essa mulher foi desamparada e o seu espírito estava abatido. É como a mulher da mocidade que foi repudiada por causa da sua infidelidade.
Assim se tornou o povo de Israel nos dias de Isaías, um tempo sombrio, um tempo em que ele via que o povo estava se distanciando de Deus. E em muitos momentos da história, o povo de Deus volta a flertar com a apostasia, com a desistência da fé. Mas nós precisamos continuar firmes na promessa de que Deus pode restaurar esse povo. A primeira promessa missionária que nós encontramos nesse texto, é a promessa da expansão sobrenatural do povo de Deus. A promessa da expansão sobrenatural do povo de Deus. Deus fala para o povo dele celebrar, cantar a plenos pulmões, porque aquela que era estéril, aquela que foi desamparada, aquela que foi repudiada, aquela que foi jogada fora, vai ter mais filhos do que uma mulher casada. Isso lembra de Sara. Sara tinha 89 anos, e ela não tinha como dar filhos a Abraão. E Deus foi a Abraão e disse assim, ano que vem ela vai gerar filhos, ano que vem vocês terão um filho. E Sara estava do lado da tenda, do lado de lá do pano da tenda, e ela ouviu a história e ela ficou rindo. Imagina que isso vai acontecer. Então era o riso da incredulidade. O mundo vive nesse riso, o mundo vive tirando sarro de tudo e de todos, fazendo sátira, porque ele não quer acreditar que Deus pode mudar a sua vida. Eles não querem um relacionamento com Deus. Mas um ano depois, quando Isaac nasce, então Sara chama Isaac do quê? De Isaac. Isaac significa riso. Deus me fez sorrir. O que antes era um riso de incredulidade, agora é o riso da gratidão, o riso da fé. Veja quantas mulheres que não podiam ter filhos: Ana, Rebeca, Raquel. Esqueci aquela do Novo Testamento, mas tem uma no Novo Testamento, mãe de João Batista, Isabel. Elas geraram homens tremendos na obra de Deus, homens que foram cheios do Espírito Santo, homens que fizeram a diferença. Por que Deus usou tantas mulheres estéreis, meus irmãos? Para falar do seu povo. Nós somos um povo por natureza estéril, um povo que em nós não tem capacidade de gerar vida. Mas Deus, através de nós e por nós, pode levar palavras de salvação ao mundo morto nos seus delitos e pecados, e eles podem chegar à vida. Deus pode fazer coisas espetaculares, coisas impossíveis, que nós não temos condições de mensurar, e nem de avaliar pela lógica humana, mas Deus é poderoso para fazer, basta que você se coloque nas mãos dEle. E como é que a gente se coloca nas mãos dEle? Ele diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não em peças, alonga tuas cordas e firma bem a tua casa. Deus está falando do povo de Israel no deserto, num período de teste. O povo tinha que morar em tendas, e quando a família ia crescendo, mesmo no meio daquela situação hostil, eles tinham que alargar suas tendas e fazer a barraca crescer. Nós precisamos nos preparar para o crescimento que Deus tem nos dado. Nós precisamos treinar, nos preparar, porque Deus não para a sua obra. Deus vai fazer coisas ainda mais espetaculares. Então, como que você se prepara para essa colheita? Para esse momento espetacular que Deus está nos preparando. Os que com lágrimas semeiam, os que com lágrimas semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Como que você vai se preparar para plantar e para colher? Você precisa ter essa visão da expansão, e você precisa aprender a orar sobre isso. O primeiro passo para nós pensarmos em expansão do Evangelho, a gente precisa colocar a nossa vida na
submissão a Deus e se dispor a pedir a Deus duas coisas: sensibilidade espiritual e disposição para evangelizar. Se você não orar por esses motivos, você não vai evangelizar ninguém. Você precisa orar para que Deus te dê disposição e para que você seja sensível a perceber as pessoas que necessitam do Evangelho. Você precisa aprender a responder questões existenciais. As pessoas que vivem no teu bairro, que trabalham com você, que são suas colegas de faculdade, são pessoas que têm problemas, que têm vazio no coração e que precisam de ajuda. E quando elas estão ali chorando e clamando por ajuda, você está lá para fazer a diferença na vida delas. Você precisa se preparar nesse sentido. Você precisa se sensibilizar com o que os outros passam, estar atento ao sofrimento dos outros, estar atento aos dilemas da vida, estar atento à culpa e à vergonha que existe no coração das pessoas. Essa empatia, essa sensibilidade, ela não vem naturalmente, é uma coisa que você precisa treinar, que você precisa crescer, que você precisa desenvolver. Nesse mundo, entre aspas, laico que nós vivemos, que as pessoas não podem falar nada sobre Deus, sobre Jesus, porque são preteridas pelas pessoas, nós precisamos ter uma conduta que demonstre amor, fidelidade, compaixão. Nós precisamos ser amigos verdadeiros, amigos até debaixo d'água, porque são essas pessoas que as pessoas vão procurar na hora da angústia. Então nós precisamos alargar nossa tenda. Você precisa parar de pensar em ficar só restrito e fazer casinha menor. Como é que é o nome daquele conceito, Lucas, que você gosta de engenharia? É minimalista, né? Minimalista é tudo coisa de japonês, de coreano, é tudo coisa pequenininha. A igreja não pode pensar minimalisticamente. A igreja precisa pensar de forma global. O Evangelho não pode ficar retido apenas no nosso reduto. O Evangelho precisa ser propagado em alta voz, além dos muros, por volta dos bairros, nas ruas da cidade, nas cidades do sudoeste do Paraná, no interior do Brasil. O Evangelho precisa ser pregado, porque o reino de Jesus é maior do que o reino de Salomão, o reino de Jesus é maior do que o reino de Davi, o reino de Jesus é global. Então, se pessoas decidem, por exemplo, fazer uma viagem evangelística, missionária, mesmo não sabendo a língua da Albânia, e elas estão pedindo ajuda lá, não pense que eles estão fazendo turismo lá na Europa, porque a Albânia não é o melhor lugar para você fazer turismo. São pessoas que vão lá, vão ser impactadas com aquela realidade, vão estar junto com os missionários e vão estar envolvidas naquele dilema dos missionários e vão voltar para a igreja com o impacto daquilo que elas viveram. Ou você acha que, por exemplo, alguns dos nossos irmãos aqui que tiveram o privilégio de ir para o Quênia, por exemplo, a Leonice e o Davi não voltaram impactados de lá? Claro que voltaram. E todas as pessoas que conversarem com eles vão ser impactadas pelo testemunho deles. Talvez você não possa ir para fora, mas eles podem te ajudar a compreender. Mas se você puder economizar um dinheiro e ir no impacto evangelístico no Amazonas, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Peru, faça isso. Desenvolva uma visão global de missão. Entenda que o mundo precisa de Jesus. Tenha visão missionária. Esse é o motorista do carro da igreja. A igreja precisa ter visão missionária para que ela possa crescer
de forma saudável. A segunda promessa que nós vemos no texto está no versículo 4. Não temas, porque não será envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Deus viu o seu povo se afastando, tomando o caminho da desistência da fé, tomando o caminho do rompimento. Eles deixaram de adorar a Deus e adoraram a ídolos. Eles colocaram sua confiança nos reis da terra e não no Deus Todo-Poderoso. Eles queimaram seus filhos em sacrifícios a demônios. Eles arrasaram sua relação com Deus. E isso resultou no cativeiro assírio para o reino do norte, que não tem relatos do retorno dos israelitas de forma organizada. Isso também resultou no exílio babilônico. Israel já tinha passado por um êxodo quando foi para o Egito, mas ele regressou e foi para a terra prometida. E foram milhões de pessoas que vieram do primeiro êxodo, mas o segundo êxodo é ainda maior, porque além dos judeus e israelitas que voltaram da Babilônia, da Síria, da dispersão, Deus chamou todos os povos e todas as nações, através do Evangelho, não a ir a uma terra, um Israel terreno, a voltarem-se para Jesus. Jesus nos liberta do cativeiro do pecado, e a gente volta daquele exílio, sai daquela vergonha que é a nossa pecaminosidade, porque ele diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Redentor é alguém que liberta uma pessoa através de um pagamento, ele redime. Deus te redimiu através da morte sacrificial de Jesus, da morte vicária de Jesus. Portanto, meus irmãos, a promessa missionária que temos aqui é a promessa de que Deus vai remover a vergonha do pecado. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva quando eles caíram em pecado? A primeira coisa que eles sentiram foi vergonha. E eles tentaram cobrir-se com folhas de figueira, mas elas não cobriram, tanto é que quando Deus veio no jardim, eles ficaram assustados e fugiram para o meio das árvores. Tentar mudar a aparência é o que o ser humano tenta fazer de mais antigo. É uma fuga muito antiga, mas Deus deu roupas para Adão e Eva feitas de peles de animais, porque Deus estava mostrando que para cobrir a vergonha do pecado é necessário que o sacrifício de um inocente seja realizado no lugar do pecador, e o sacrifício que nos lava do pecado e que cobre a nossa vergonha é o sacrifício de Jesus. Então a promessa missionária, meus irmãos, além de alargamento ou da expansão sobrenatural do povo de Deus, a promessa missionária que nos dá base é a promessa da retirada da vergonha. Quantas pessoas estão reféns da culpa, da vergonha? Tem uma história triste, uma história carregada de pecados, mas olha o que Deus diz: por breve tempo te deixei, versículo 7, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Não foi isso que o pai do filho pródigo fez com o seu filho? Ele não viu o filho correndo, ele não viu o filho vindo lá na porteira da fazenda, e ele não pegou e saiu correndo em direção ao filho, e quando o filho se aproximou dele, ele não o abraçou e não beijou, porque ele se compadeceu do filho. E quando o filho começou a confessar seus pecados, o pai não disse assim: traga aqui a roupa para ele, a melhor roupa, põe um anel no dedo dele, coloca sandália nos pés dele. Por quê? Porque o pai teve compaixão.
Quando você leva o evangelho para alguém e essa pessoa se arrepende dos seus pecados, Deus não fica jogando na cara dela os pecados dela. Deus acolhe, Deus se compadece. Nós fomos afastados de Deus não porque Deus virou as costas para nós, mas porque nós viramos as costas para Deus. Mas Ele com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu. Então, meus irmãos, que promessa maravilhosa! No versículo 8 ele diz: num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor. Misericórdia eterna. Deus coloca o coração na nossa miséria para sempre. Ele se compadece de você com misericórdia eterna. Ele tem um amor que ninguém pode igualar por nós. Essa é a maior reviravolta. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, andando segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Mas uma virada dramática na nossa história aconteceu. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É essa virada da história que a missão leva para a vida das pessoas. E toda vez que você vê a história da vida de alguém ser virada do avesso, a tua história vai virar do avesso. Você vai ser renovado, você vai ser restaurado, você vai ser reenergizado. Porque toda vez que um coração se abrir para Jesus, e você ver isso acontecer, você está vendo um nascimento. Você está vendo... Você que é médico ou está estudando para médico, se vocês vão ser da obstetrícia, vocês vão ter esse milagre assim, vendo crianças nascerem. Isso é uma dádiva, mas me dá um medo. Eu assisti os dois das minhas filhas. O Gabriel acho que vai assistir lá da Madalena, né? Se Deus quiser, né? Então, agora... Deus te dá o privilégio de você ver pessoas nascendo espiritualmente. Isso não tem preço, é muito superior. E você não precisa nem fazer curso de medicina para isso, gente. Nem curso de teologia você precisa fazer. Você só precisa levar a mensagem e Deus faz o resto. Deus tira a vergonha. Deus tira a vergonha e dá a cobertura. Mas, além disso, veja o versículo 9: porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. A promessa missionária que nós temos aqui é uma promessa de paz eterna. Quando Deus fez aliança com Noé depois do dilúvio, Deus diz: vou pendurar meu arco de guerra nas nuvens. Colocou o arco lá, e toda vez que chover vai aparecer o meu arco lá. E eu estou prometendo que quando esse arco aparecer, você vai lembrar: nunca mais destruirei a terra pelas águas do dilúvio. Assim também Deus prometeu, porque o castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus Cristo. Deus prometeu que nunca mais irá se irar conosco. Você pode ter vários adversários, você pode ter um exército numeroso, você pode ver para todo mundo, mas você estar com briga com Deus, meu amigo,
É a pior briga que você pode ter. Olha o versículo 15 ali. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Então na tua vida, Deus não promete que você não vai ter contendas. Você vai ter muito perrengue por aí. Mas com quem que você não está mais brigado? Com Deus. E se você não está mais brigado com Deus, isso é paz. Olha o versículo 10. Porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos. Quer dizer, o relevo pode ser mudado. Pode-se tirar montanhas, pode-se aplanar vales. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isso é maravilhoso. Nada pode te separar do amor e da paz de Deus. Quando você leva o evangelho para as pessoas, você está levando alegria, paz, conforto espiritual. A graça é a causa. Às vezes eu cumprimento as pessoas aí, graça e paz. As pessoas acham que eu estou mudando de igreja. Não, eu estou sendo presbiteriano ainda, mas eu estou sendo bíblico, porque Paulo, ele fala assim, é graça e paz, porque a graça é a causa da nossa salvação, e paz é o resultado. Quando a graça te alcança, você tem a paz que vem de Deus, a paz com Deus, a paz que ultrapassa todo o entendimento. Vamos levar essa paz, essa é a verdadeira paz. De que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo? Que paz é essa que se arma para a guerra? Aonde está o fim da destruição? Liberdade quer encher o vazio do coração. O nome da paz é Jesus. Então, meus irmãos, nós temos uma missão: levar a verdadeira paz ao coração das pessoas, levar conforto espiritual, mudança de vida. E do versículo 11, ele começa a falar da cidade, porque Isaías, ele quer mostrar assim a diferença de uma cidade com Deus e uma cidade sem Deus. Uma cidade sem Deus pode ser muito bela aos olhos humanos, mas é uma cidade que vai se destruir, a cidade da destruição, como diria John Bunyan no livro do Peregrino. A cidade humana sem Deus, sem paz com Deus, ela pode ser uma alta torre, ela pode ter arranha-céus, ela pode ter cassinos, ela pode ter shows, mas ela está fadada à destruição. Mas a cidade de Deus, ela prevalece sobre todos os adversários. É uma cidade esplendorosa, gloriosa. Ele diz que ele vai assentar a argamassa colorida, e fundarei a cidade sobre safiras. Safiras são de que cor, meus irmãos? Ninguém viu uma safira? Eu achei que era azul, mas se eu tiver errado, é azul? Então tá bom. Então, as safiras, farei os teus baluartes, os escudos, o refúgio de rubis. Acho que rubis é verde ou vermelho. Vermelho? Isso. As tuas portas, verde esmeralda. Obrigado. Agora me perdi aqui. O de carbúnculos é toda a tua muralha, não sei o que é o carbúnculos, não pesquisei, e de pedras preciosas. A cidade que Deus tem para nós, meus irmãos, o nosso futuro é glorioso, mas o trabalho de Deus é mais do que te levar para o céu, é colocar o céu no teu coração. Porque as pessoas querem ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Por quê? Porque é um lugar bom, é um lugar legal, é um lugar que não vai dar problema, não vai ter problema de saúde, não vai precisar de plano de saúde, é um lugar que tem tesouros, riquezas. Mas é como o povo de Israel quando ele saiu do Egito. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. As pessoas querem ir para o céu, mas elas têm saudade do
mundo, elas têm saudade do pecado. E Deus quer colocar a glória da salvação dentro de você. Deus faz ao contrário, Deus quer colocar o sabor do céu, o amor do céu, o desejo do céu, a visão celestial dentro do teu coração. Ele quer, e é isso que Ele está trabalhando nessa vida, para formar o caráter de Cristo dentro de nós. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Deus faz uma cidade constituída de corações transformados. Essa cidade já está aqui. Pessoas convertidas, ela já está e ainda não está. Ela está no nosso coração, porque nós somos corações convertidos, mas ainda não está na plenitude. A eternidade começa aqui quando você aceita Jesus, porque Ele te passa da morte para a vida, não entra em juízo. Mas essa cidade, ela vai resplandecer na sua plenitude, na nova terra e no novo céu. O céu começa aqui, e ele só cresce. Você vai ver o céu resplandecer na cidade celestial, mas ele já está dentro do teu coração. É uma coisa formidável o que Deus está fazendo conosco. E Deus fala que Ele tem controle sobre todas as coisas no 16, e no 17 Ele diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. A promessa missionária que temos aqui é a promessa de segurança. Quando entro em tua presença, em louvor e adoração, é por causa do sangue de quem? De Jesus. Agora já não há mais condenação, porque eu já estou debaixo do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida. Aquele que está em Cristo não é mais condenado em nada. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Deus te perdoa e coloca sobre você a proteção contra o juízo dele. A ira dele recaiu sobre Jesus, que não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós. E quando você leva o Evangelho, você leva essa mensagem de segurança, a segurança de uma cidade construída por Deus, a segurança de pessoas que têm certeza da sua salvação, que elas foram perdoadas por Deus, que a pessoa não precisa mais confiar no seu poder, na sua aprovação popular ou no seu próprio coração. A pessoa pode confiar que a sua segurança está nas mãos de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, meus irmãos, as promessas de Jesus, as promessas do Evangelho já estão no Antigo Testamento, e nós vemos essas promessas firmarem nossos passos, para nós sermos ativos em missão, em consolação, em apoio mútuo. As bases do nosso evangelismo têm que ser as promessas de Jesus. Seja firme nas promessas de Jesus, firme na promessa de expansão do povo de Deus. Sempre tem lugar para mais um, não só dentro da igreja, mas na igreja militante, na igreja que está aí pelo mundo, sempre tem lugar para mais um. Você não pode ficar calculando, só podemos ter tanto. Não, nós precisamos crescer, não de forma desordenada, mas preparada pelo Espírito Santo. A promessa da retirada da vergonha. Deus pode retirar a vergonha
que paira sobre nossas vidas e que paira sobre a vida de qualquer pessoa. Nós somos uma vergonha como qualquer outra pessoa nesse mundo, mas Deus cobre-nos com o sacrifício de Jesus, a promessa da paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados, o seu castigo nos traz a paz. E a promessa da segurança, Ele nos manterá firmes, Ele nos protegerá de todo mal. Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso socorro sempre presente, na angústia ou nos dias maus. O Senhor não dorme nem cochila, o Senhor é o guarda do seu povo, o Israel espiritual que somos nós. Se coloque em pé para nós orarmos, para nós acreditarmos que pode haver viradas, histórias podem ser viradas, histórias perdidas podem ser histórias achadas, histórias perdidas podem ser histórias de vitória, histórias destruídas pelo pecado podem ser histórias invencíveis pela graça de Deus. Deus pode mudar a tua história se você entregar o coração para Jesus. Deus pode mudar a história da pessoa que está na tua casa se a pessoa entregar a vida para Jesus. Histórias, Deus gosta de uma virada dramática, e você pode ser o mecanismo, a peça para fazer essa história funcionar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, reconhecemos que somos frágeis e fracos, e que estamos, ó Deus, sempre possuídos, ó Pai, de muitas vezes temor que vem do nosso frágil coração, que não vem do Senhor. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de vida, de coragem. Que nós possamos, ó Deus, anunciar o Evangelho com todo o esmero e dedicação e amor que é necessário. Que nós possamos crer nas promessas que o Senhor trouxe a nós pelo profeta Isaías. Que nós possamos acreditar no que o Senhor acredita, pois o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos fazer, ó Deus. Trabalhe em nosso coração, opere em nós esse milagre, que o Senhor nos dê, ó Pai, um coração de oração, disposto a orar por conversões. Que o Senhor nos dê, na nossa oração, pedirmos por disposição, nos dá disposição, Senhor, nos dá coragem, nos dá sensibilidade espiritual para entender que sem Jesus as pessoas elas não vão habitar com o Senhor no céu. Nos dá, ó Deus, em nome de Jesus, visão bíblica da missão, entendendo que a missão é baseada nas promessas do Senhor, que o Senhor encaminhou todas as coisas para que elas sejam feitas com fé, com dependência do Senhor. Nos dá, ó Deus, esse coração igual ao de Jesus, coração que vai até o fim, que ama até o fim, coração que se dispõe a lutar pelos perdidos. Nos faz, ó Deus, um povo missionário, um povo de servos, como diz o próprio texto, servos que foram gerados pelo grande servo, que entregou sua vida na cruz, por nossos pecados. Nos faz servos, que servem com amor, alegria, dedicação, e que muitos corações sejam encontrados a tempo de poderem receber o arrependimento, o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e eterno Pai, o consolo, a direção, a sabedoria do Espírito Santo, seu amor, seu fortalecimento espiritual, seja sobre todos vós. Amém, amém, amém. Deus os abençoe. Convido os irmãos a se assentarem por alguns instantes.